noite. Ela é advogada tributarista com mais de 20 anos de experiência, professora da Universidade Federal da Bahia e da Faculdade Baiana de Direito. Foi eleita a primeira mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia em 90 anos. Hoje, no Band Entrevista, eu converso com a doutora Daniela Borges. Boa noite, doutora Daniela. Boa noite, Carol. Um prazer estar aqui no Band Entrevista. Prazer nosso. Eu queria começar falando justamente dos desafios que não serão poucos, né? À frente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Bahia. A sua campanha, né, a sua chapa foi União pela Advocacia. A senhora foi eleita junto com a doutora Cristiane Gurgel. Esse vai ser um grande desafio, ou talvez o principal desafio, unir a classe, unir os advogados? Essa pergunta eu acho que vai me permitir falar muito sobre como eu vejo os desafios e como eu vejo a força que a gente precisa ter para enfrentar esses desafios. O nome da nossa chapa, ela veio justamente porque a gente entende que é da força da união da advocacia que a gente vai conseguir enfrentar os desafios hoje da nossa profissão. E eu observo que a advocacia baiana, por mais que ela tenha diversidade e pluralidade, e no primeiro momento a gente pensa, a advocacia é muito diversa entre si, nós temos efetivamente o mesmo desafio, os mesmos desafios no que se refere às condições de exercer a nossa profissão. Então, eu acredito que a nossa proposta é um convite de uma gestão para a advocacia baiana, com a advocacia baiana, unindo a advocacia em torno de um propósito, que é um propósito compartilhado hoje por toda advogada e toda advogada em nosso estado, que é ter condições de trabalhar, de viver dignamente da sua profissão. Então, eu acredito que isso permite a nossa união em torno desse propósito e que dessa união virá a força para a gente trazer a construção aí desse novo tempo para a advocacia baiana. Agora, essa eleição da OAB teve uma particularidade, um grande avanço, a gente pode dizer assim, porque não só na Bahia, mas outras seccionais do país também elegeram mulheres, né, à frente da OAB. No caso aqui da Bahia, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e também o Mato Grosso. O que é que isso significa, não só para o nosso estado, mas para o país, tendo mulheres à frente da Ordem dos Advogados? É histórico e a representatividade é muito importante, sobretudo quando a gente pensa que a advocacia hoje já tem mais da metade dos inscritos na OAB mulheres. É assim na Bahia e é assim no Brasil. E as advogadas estão no dia a dia da nossa profissão, exercendo a profissão com todas as dificuldades e com os mesmos anseios, mas além disso existem desafios a mais, por sermos mulheres no exercício da profissão. Eu sempre destaco muito os desafios no período da maternidade. A mulher, tem muitas mulheres que já me relataram que abriram mão de promoções, que pararam de advogar nesse período. Então, ter representatividade dentro dessa realidade da advocacia é muito simbólico e muito importante, sobretudo quando a gente olha a história. E dentro dessa história, a OAB da Bahia nunca, em seus 90 anos, ter sido presidida por uma mulher. E agora, pela primeira vez, 2 mulheres dirigindo a seccional. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, algo disruptivo. E isso vindo também com outras seccionais. Então, mostra que, de fato, é a força das mulheres advogadas na instituição. Então, é uma representatividade ainda maior. Porque, eventualmente, a gente via uma mulher chegando lá. E quando a gente olha o cenário dessas eleições, são muitas mulheres chegando. Na Bahia, e em outros estados, com a paridade de gênero obrigatória e com mais 4 presidentas aí para o próximo triênio. Dentro desse contexto que a senhora levantou, né, uma dificuldade, são muitas as dificuldades das mulheres dentro da profissão, mas esse ponto que a senhora colocou é bastante importante, né, porque as mulheres enfrentam isso, né, no momento da licença maternidade precisam parar de advogar, precisam parar de exercer a profissão, ou muitas vezes não conseguem administrar isso por uma série de fatores, né. Qual seria o principal projeto, assim, dentro desse sentido, assim, para atender essa demanda das mulheres? A advocacia é uma profissão liberal.
Então, a gente tem muitas advogadas que, na verdade, não vão ter licença maternidade. Né? Então, aquelas advogadas que são contratadas no regime, né, de CLT vão ter a licença. Mas a realidade da nossa profissão é que muitas advogadas não têm esse regime. E a gente teve uma grande alteração no Estatuto da Advocacia, trazendo algumas prerrogativas justamente para tentar trazer condições para a mulher advogada que decide, se assim decidir ser mãe, ter condições de conciliar. Eu vou dar um exemplo, né? Preferência em sustentações orais e audiências quando ela está gestante ou lactante. A gente pensa é um mínimo, né? A mulher está gestante, está lactante, que ela possa ter preferência na ordem das sustentações orais e das audiências. Mas é incrível, Carol, como muitas mulheres sequer sabem dessas prerrogativas e como muitas advogadas têm essa prerrogativa violada, né? Desrespeitada. Tem uma outra que é a suspensão do prazo, dos prazos processuais por 30 dias contados do parto e da adoção. Primeiro, por incrível que pareça, essa prerrogativa também vem sendo desrespeitada muitas vezes. E segundo, é um prazo pequeno, né? Porque certeza. 30 dias a mulher advogada a gente ainda está naquele período de exaustão. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. A gente tem, sem dúvida nenhuma, eu trouxe esse tema, porque quando a gente traz aí a maternidade, essas condições para a mulher viver a advocacia e a maternidade, eu sempre digo, a gente vive numa sociedade que às vezes parece que quando a mulher ela quer viver a sua carreira e também a maternidade, é como se a nossa sociedade dissesse assim, agora aguenta. E não é isso. Com certeza. A gente tem que ter condições de nos realizarmos, se assim escolhermos, né? A maternidade e também a advocacia. Então, a gente precisa ter ações que possam garantir essas condições. E a gente fala da OAB, mas a gente também pode pensar e espelhar isso pensando a realidade do nosso país. E eu vejo, por exemplo, dentro inclusive da OAB, o quão é difícil para as mulheres muitas vezes ocupar os espaços, porque na verdade já tem, né, maternidade, advocacia e vem essa atuação na OAB como algo a mais, né? Então, por isso é tão importante a gente ter a paridade de gênero, a gente ter mulher nesses espaços para poder construir uma realidade melhor. Sem dúvida. Agora, eu queria falar também sobre a visão do judiciário para a sociedade, né? A gente tem hoje uma visão geral, a população, a sociedade, tem uma visão muitas vezes ruim da própria justiça, pela questão da lentidão, pela questão do acesso. Como a OAB, a Ordem, pode ajudar nisso aí para mudar essa realidade, que é uma realidade, é uma visão que a sociedade tem, mas baseada numa realidade que realmente acontece, né? A lentidão nos processos e a dificuldade de acesso à justiça. Veja, o judiciário, ele é aquele órgão, é um poder, né? O poder judiciário dentro da estrutura do Brasil, da forma como nossa Constituição traz a forma de exercício de poder, mas cabe ao judiciário dizer o direito, né, ali em caráter definitivo, mas o judiciário compõe um sistema de justiça, porque a gente tem outras atuações muito importantes. E aí que vem Ministério Público, a advocacia. Eu sempre digo que a advocacia está na Constituição, prevista expressamente como função essencial à justiça, né? Então, o grande objetivo de todos esses atores é a realização da justiça. A razão de ser do judiciário é essa, né? A razão de ser do trabalho que é feito pela advocacia, também do Ministério Público. Então, quando a gente pensa essa realidade e esse contexto, lutar por um judiciário menos moroso, mais célere, na verdade, algo que interessa a todos. Sem dúvida. E, sobretudo, ao cidadão e à cidadã. Porque esse sentimento do cidadão, e especialmente na Bahia, a gente tem problemas estruturais, né, no nosso judiciário, é esse sentimento de que não adianta recorrer à justiça porque vai demorar tempo demais. Então, a gente pode e irá contribuir ao longo desses 3 anos para que esse judiciário tenha estrutura, né, para que a gente tenha todas as varas em nosso estado, com magistrados, com servidores. É importante, inclusive, a gente perceber que tem déficit de varas, porque a gente tem varas que estão com número de processos que não é razoável, né? Então, a gente precisa pensar nisso como algo que não é de interesse apenas da advocacia. A luta é da OAB, porque a OAB o advogado é quem sente primeiro quando o cliente está ali há 5 anos esperando a decisão no processo, há 10 anos esperando uma decisão no processo, né? É a nós que ele
que ele procura. Mas ter um judiciário com duração razoável do processo interessa a todos. Agora, ao mesmo tempo que a sociedade tem essa visão real, né, da lentidão da justiça, há também uma imagem também muitas vezes manchada, que acaba ficando manchada por conta de operações como a gente viu aí, como a gente tem visto a Operação Faroeste, que denuncia a corrupção dentro da corte. E a gente sabe que também tem denúncias envolvendo advogados em operações como esta. Como é que a OAB tem acompanhado isso e como a senhora, à frente da ordem, pretende também acompanhar esse processo? A corrupção dentro do tribunal, ela compromete a própria credibilidade da realização da justiça. O cidadão, a gente tem o prejuízo da morosidade, que a gente já comentou, e tem esse prejuízo do cidadão olhar e falar, não, esse tribunal, né, ele está efetivamente julgando com imparcialidade e, infelizmente, comprometendo, inclusive, magistrados que fazem um trabalho seríssimo. Então, eu entendo que a corrupção, ela deve ser combatida, claro, em qualquer instância, enfim, do nosso país e no judiciário aqui especificamente. Eu acredito que o ponto mais importante, que é o grande anseio da sociedade, é resultado. É um desfecho, né, dos processos, com julgamento, com decisões, com a condenação, quando se verificar que efetivamente, né, há ali um culpado. Então, acho que esse é o grande anseio da sociedade baiana e também da advocacia. Em relação especificamente aos advogados, a OAB da Bahia já foi até o Supremo Tribunal Federal para ter cópia do inquérito, justamente para dar os encaminhamentos também em relação àqueles advogados. Já existem alguns casos, né, em que a OAB já adotou as providências, as representações, mas os processos tramitam em sigilo, é algo que decorre de uma previsão legal. E a OAB vai continuar esse trabalho, né, buscando acesso aos inquéritos e aos documentos para que todos os casos, né, sejam devidamente, tenham os seus devidos encaminhamentos no Tribunal de Ética, com ampla defesa e contraditório, que é óbvio, a gente como advocacia tem que assegurar isso na nossa casa, mas com as consequências também, né, na tramitação do processo, se verificando realmente a culpa, né, ali a responsabilidade. Sem dúvida. Doutora Daniela, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e o Band Entrevista volta já.